everybody! Olá, alunos do 7º ano do Sistema Positivo de Ensino. Bem-vindos a mais uma videoaula de língua inglesa. Eu sou a professora Camila Rodrigues. Estamos na semana 19 e agora iremos para a resolução de alguns exercícios. Primeiramente, vamos utilizar o nosso livro didático e a nossa aula está organizada em Do You Know and Your Turn. Iremos trabalhar essas duas temáticas. A primeira, da página 7 do nosso livro didático, é o Do You Know? Do you know the final and in the past form of regular verbs can have different pronunciation? Vocês sabiam que o final ed no passado dos verbos regulares tem diferentes pronúncias? It varies according to the end of the base form of the verb. Varia de acordo com a forma base de cada verbo. Check the chart and try to pronounce the examples. Nós temos aqui embaixo um chart com os exemplos e como é o final e o som de cada um destes verbos. Nós temos aqui ed sound, ending of the base form. Primeiramente, os voiceless consonants, com o som de T. As consoantes vão ter um som de T. Nós temos a palavra shop, shopped, liked, washed, matched, mixed, missed. Então, percebam que tem um somzinho de t no final. De novo, shopped, liked, washed, matched, missed, mixed. Tem o sonzinho do T. O próximo são as voice consonants. Quando você consegue escutar o som do D. Nós temos moved, traveled, planned, paused, entered, challenge. Vocês escutam a pronúncia do D. Novamente. Moved, traveled, planned, paused, entered, challenge. E o último tem o sound T and D. Ele tem o som do T e do D, que são as palavras decided, hated. Decided, hated. Então, aqui a gente pode observar que os verbos regulares possuem a terminação ed, porém, cada um tem o seu som de pronúncia diferenciado. Convido vocês a pronunciarem novamente em casa para ficar praticando e pegar muito bem a pronúncia desses vocabulários. Dando continuidade, nós vamos para a página 8 do nosso livro didático, volume 3, no Your Turn. Nós temos a number 1. The following box lists only regular verbs. Nós temos ali na caixa abaixo os verbos que são somente regulares. What are their past forms? Quais são eles no passado? Como que é a forma deles no passado? Complete the chart with them, consider their final sound, then listen and check. Nós temos que colocá-los na pronúncia correta deles com a sua terminação do som de T, som de D e som de I, do som de T e D. Vamos para a primeira com o som de T? Nós temos stopped, looked, watched, kissed, danced. Todos com o som de T. Agora som fixed. E com o som de D. Achieved, called, learned, ordered, managed e used. Agora com som de T e D. Needed, wanted. Vamos repetir novamente com som de T. Stopped, looked, watched, kissed, danced, fixed. Agora com som de D. Achieved, called, learned, ordered, managed, used. Agora com som de T e D. Needed, wanted. Vocês viram que depois fica bem fácil da gente perceber as diferenças, nuances de cada final destes verbos do regular no passado. Simple past, regular verbs. Dando continuidade, na página 8, nós vamos para o Your Turn.
Number 2. Complete the sentence about the Olympic Games, the ancient Olympic, que a gente leu sobre a história dos Jogos Olímpicos na nossa primeira videoaula. Então, temos ali. Complete the sentence about the ancient Olympic with the verb in parentheses in the simple past. Então, temos que tomar atenção aos verbos que estão no parênteses e temos que deixá-los todos na forma do passado, lembrando das regrinhas, observando as terminações de cada um desses verbos. Nós temos na letra A. In the ancient world, sports festivals stay. Como que eu coloco o final deste verbo? Stayed. Ele acrescenta ed. Então, a frase toda fica. In the ancient world, sports festivals stayed in the same place so buildings could be reused. No mundo antigo, os festivais de esportes ficavam nos mesmos locais para que os prédios pudessem ser reutilizados. Na letra B, athletes come. A gente percebeu agora que tem um irregular verb. É um verbo no irregular, então ele não acrescenta ed, ele fica came. Nós temos a frase toda. Athletes came from across Greece to compete in everything from running to discus to boxing to horse racing. Os atletas vieram de todos os lugares da Grécia para competir em tudo, desde a corrida, a boxe e também a corrida a cavalo. Na letra D, the games, e nós temos o verbo date. Temos que observar como será a terminação deste verbo date. Então, fica the games dated back to 776 BC and perhaps earlier. Então, os jogos são datados voltando a 776 before Christ, antes de Cristo. And perhaps early, e talvez mais cedo ainda. E nós temos and run. Nós temos o verbo run. O verbo run é um irregular verb, é um verbo irregular. Nós não acrescentamos ed, ele fica ran. And ran at least to the end of the 4th century AD. E a gente percebe que os Jogos Olímpicos também vão até o final do século IV depois de Cristo. Nós temos ali. There was an idea that ancient athletes compete. Compete é um regular verb, então ele fica competed. Então, tinha uma ideia que os atletas antigos competiam just for the sake of it. But daí nós temos o be, que sabemos que é um irregular verb, fica were, in it for the money. Então, tem uma ideia que os atletas antigos competiam só por competir. But they were in it for the money. Mas eles participavam pelo dinheiro. Então, a gente percebeu que o verbo compete é um regular verb, fica competed, acrescenta ed. E o verbo be é um irregular, fica were. A última letra E nós temos ancient official watch. Nós temos o verbo watch, sabemos que ele é um regular verb, um verbo regular, acrescentamos ed. Então, ancient officials watched out for cheating competitors. Então, os oficiais antigos prestavam atenção nos competidores que estavam trapaceando. They were. Were é um verbo irregular, então não acrescentamos ed, ele fica com uma forma diferente, fica were. They wore distinctive uniforms. Então, estes oficiais antigos vestiam um uniforme distinto dos atletas. And also carry. Carry é um verbo regular, só que ele tem aquela regrinha de tirar o y e acrescentar ied. And also carried sticks and shields. Então, eles também carregavam bastões e proteção. Então, a gente percebeu aqui o uso de verbos regulares e irregulares. Lembrem de sempre seguir a regrinha de quando acrescenta ed, quando tira o y e acrescenta ied. Dando continuidade, na página 8 mesmo, nós temos a número 3, que devemos observar os verbos da número 2.
Então, eu já deixei a número 2 aqui para facilitar a visualização de vocês. Nós temos ali, number 3. Go back to the sentence in activity 2, which verbs are regular and which ones are irregular. Durante a minha fala e explicação, eu já fui contando para vocês quais são regulares e quais são irregulares. Então, os regular verbs são todos os verbos que eu acrescento ed. Então, eu posso primeiro sinalizar, procurar todos que eu acrescentei ed no final, e eu já tenho a minha tabelinha do regular verbs. Então, são eles: stayed, dated, competed, watched e carried. E os outros verbos que são irregulares, eles são diferentes porque eu não acrescentei ed. Então, são eles: came, ran, were e were. Nós temos ran, came, were e were. Então, todos esses são os verbos irregulares. Alunos do 7º ano do Sistema Positivo de Ensino, eu espero que vocês tenham gostado deste momento de resolução de exercícios da nossa semana 19. Continuem acompanhando as videoaulas no SPE com você. Conto com a presença de vocês na nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal!